1 Reis, capítulo 21, e o versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu, ele aqui, o Acabe, o rei Acabe: porque falei a Nabote, o Jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, mulher de Acabe, disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ela começou a provocá-lo. Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Já começa o erro aí, ó. Ela escreveu cartas no nome de Acabe, selou com o sinete dele, o anel dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e que habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, a carta dizia assim: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentá-lo defronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e o coitado morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da tua vinha, que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Olha a frase aí, ó. Recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Você entendeu alguma coisa até aqui? Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Essa palavra, pessoal, ela
diz muito a respeito a muitas pessoas nos dias de hoje. Quantos de nós um dia não fomos acusados por aquilo que não fizemos? Quantos de nós um dia pagamos um preço por aquilo que nós não cometemos? Quantos de nós já sofremos coisas semelhantes a essa? Essa aqui é uma história triste, porém Nabote, como diz o texto, ele morreu, mas ele não vendeu a sua alma para o diabo. Estou usando aqui uma expressão bem pesada mesmo. E com isso digo a você: tudo aquilo que Deus te deu não é para você negociar. Tudo aquilo que Deus te deu não é para você vender. Tudo aquilo que Deus te deu não é para você dar para outro. Se Deus deu para você, é para você e sua família viver bem, aproveitá-lo bem. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então a história fala sobre um homem chamado Nabote. Ele era um homem de Deus. Então ele tinha um terreno, uma vinha, uma plantação, ao lado do palácio do rei Acabe, em Israel, em Samaria. E o rei Acabe não temia a Deus, e ele passava todo dia ali em frente, já que aquela vinha era ao lado do seu palácio. E o rei Acabe era rico, e ele queria ter muito mais. Ele queria aquela vinha para fazer uma espécie de jardim para ele. E ele chega para Nabote e diz assim: eu quero a sua vinha. E Nabote diz: não está à venda. Não, você pode dizer quanto é que eu pago. Desculpa, rei, isso aqui foi Deus que me deu, não está à venda. O rei Acabe volta para casa indignado. A sua esposa pergunta para ele: o que te aconteceu? Você está nervoso? Você não quis comer? Você está todo atribulado? E ele disse: não, porque o Nabote aqui, eu quero tomar posse da sua vinha, ele não quer. E eu ofereci para ele dinheiro se ele quiser. Ele ficou chateado. E até que Satanás, eu digo isso com muita propriedade, Satanás usa ela. Satanás sempre tem que usar um, é ou não é, pessoal? Você está lá no seu canto, você está lá no seu trabalho, você está lá fazendo, você está lá em paz. O diabo quer ver você em paz? Não. Então ele sempre vai ter que enviar alguém para infernizar a sua vida. E o rei Acabe disse: ele não quer me dar, eu ofereci dinheiro. E a Jezabel diz: você é o rei. Jezabel falou assim: por que você está assim tão indignado? Você não reina sobre Israel? O que ela quis dizer? Você é o rei, você pode fazer o que quiser. Será mesmo, pessoal, que o homem pode fazer tudo o que quiser mesmo? Será que o rei pode fazer tudo o que quiser mesmo? Será que ele está acima de Deus? Eu pergunto, ele está acima de Deus? O presidente da república está acima de Deus? O governador do estado está sobre Deus? Não, não está. Então Jezabel começou a colocar isso na cabeça dele: você é o rei, você pode fazer o que você quiser. E ele ficou por ali pensativo, e ela disse: eu tenho uma ideia. Vá dormir, se aquiete, fique em paz. Naquele mesmo dia, essa mulher fez uma carta e mandou distribuir essas cartas para os anciãos, para que os anciões falassem para o povo que aquele homem, Nabote, olha a acusação, que aquele homem, ele não honrava a Deus, e estava desrespeitando também ao rei, e esse homem deveria ser apedrejado. Nada disso Nabote fazia.
Nabote honrava a Deus, sim. Respeitava o rei, sim. Ele só não quis vender o quê? O seu terreno. Porque ele disse: foi Deus que me deu. Isso aqui é uma propriedade que Deus me deu para mim e para minha família. E nós vamos desfrutar desse bem que nós temos. E a partir desse momento agora, eu vou fazer uma aplicação dentro da palavra, para você entender aonde eu quero chegar. Muito bem. Você é um servo de Deus? Quem aqui é um servo de Deus? Diga eu. Muito bem. Quem foi que deu a vida para salvar você? Quem foi? Jesus Cristo. Então, de graça, Ele deu para você, olha onde eu vou te levar, a vida eterna, a tua salvação. A tua salvação não está à venda. A tua coroa, porque todo crente salvo tem o que, gente? Vamos lá, pessoal. Eu fui fazer um culto ontem lá em Pacajus, e eu estou pregando, e eu estou querendo interagir com as pessoas lá, e eu não ficava ouvindo nada. Aí o pastor Souza falou: é a máscara. O povo está falando, mas é a máscara. Aí é. Quem está entendendo, levante a mão agora. Melhorou muito. A máscara abafa, né, a voz, né? Por isso que eu estou falando sem máscara, porque também estou distante de vocês. Mas você está entendendo até aqui? Quem está entendendo? Então eu volto novamente. Todo cristão salvo tem o que mesmo, gente? Uma coroa. A sua coroa não está à venda. A sua salvação é inegociável. Eu estou pegando essa palavra e traduzindo ela para os dias de hoje. Aquilo que Deus te deu foi comprado à custa de sangue. Um inocente foi crucificado para nos garantir aquilo que temos hoje. Diga glória a Deus. Não está à venda. Esse homem morreu. A história é triste porque ele morreu, mas ele não negociou. Ele foi firme até o fim. O que nós aprendemos com esse texto? Que o mundo também, pessoal, o mundo, eu estou falando o mundo assim para dar uma generalizada. O mundo, ele tem oferecido para nós tudo aquilo que enche os nossos olhos, com um objetivo só: nos tirar daquilo que Deus nos deu, do lugar, ou tomar a nossa coroa. O único objetivo de Satanás não é fazer você ficar doente, não é fazer você ficar desempregado. O objetivo de Satanás é que você murmure de Deus e perca a sua salvação. O único objetivo dele é esse. Primeiro, que você blasfeme de Deus. Primeiro, que você murmure de Deus. E em segundo, que você perca a sua salvação. Essa mulher manda cartas para os oficiais, para os anciãos, e quando eles leem a carta, eles ficaram chocados. Como é que um homem, ou qualquer pessoa, no caso Nabote, teria coragem de fazer tal ato, de não honrar a Deus e desrespeitar o rei? Nabote foi levado perante as autoridades, e ela disse que 2 homens malignos, pega isso aqui, pessoal, 2 homens malignos instruíram aqueles 2 homens dizendo: diga que Nabote está fazendo isso, isso e isso. Instruíram 2 homens para mentirem, para acusarem um homem que nada disso estava fazendo. Será que isso não tem acontecido com você também? Você fica preocupado, você fica meio assim: oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Me acusaram daquilo que não fiz. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou perder isso porque alguém fez uma suposta acusação a mim? Os tempos mudaram, pessoal. Deus não vai permitir fazer isso. Deus não vai permitir. Diga: Deus não vai permitir.
não vai permitir. O diabo, ele tem sede da sua alma, mas ela já foi comprada com o sangue de Cristo. O que vai acontecer? Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Tinha um profeta na época, né? Não ia ficar assim, não é, pessoal? Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tebista, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. Quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Então escute, pessoal, olha aqui para mim, por favor. Mas não ia ficar assim mesmo. Não ia não. Talvez você pergunte assim: ô bispo, mas Nabote era um homem de Deus, por que Deus não poupou a vida dele? Por que Deus não salvou ele? Eu vou te explicar de uma outra forma. Quem tem convicção de que serve a Deus, quem tem certeza da sua salvação, nada lhe abala, gente. Ei, eu vou matar você, eu vou lançar você na cova dos leões, eu vou lançar você dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: se o Senhor quiser nos livrar, amém. Mas se Ele também não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos perante os teus deuses. Está entendendo agora como é que é o negócio? Ô gente, quem está entendendo, pessoal? Como é que é? Então eu também poderia fazer essa pergunta: por que Deus permitiu que Nabote fosse morto? Ninguém entende os planos de Deus, e eu não estou aqui para questioná-los. Alguém aqui gostaria de questionar as coisas de Deus? Ninguém vai questionar as coisas de Deus. O fato é que esse homem viu, ele conseguiu aquilo que ele queria. Estou falando de Nabote. Ele alcançou o reino,
Ele foi fiel até a morte. Portanto, ele conseguiu o reino. Ele não se vendeu. Gente, falou aqui de Elias. No tempo de Elias e no tempo do rei Acabe, esse rei Acabe, Deus fez o juramento dizendo o seguinte: olha, os cães vão lamber o teu sangue nas ruas, no mesmo lugar onde Nabote foi morto, e o seu sangue se esvaiu, e os cachorros foram lá e lamberam. Vão lamber o teu sangue, e o sangue de todo sexo masculino, de todo macho, sendo da tua linhagem, ou escravos, morrerão. Os cachorros vão lamber o sangue, se for na cidade. Se for no campo, as aves do céu, os seus urubu, vão comer a vossa carne. Quem foi que falou isso? Deus. Estava lá Elias na sua casa, e Deus de repente apareceu o profeta Elias e diz: levanta-te, Elias, sai daqui agora, vai ter com o rei Acabe lá em Samaria, e diz para ele: ele matou o meu servo, ele tomou a vinha do meu servo, e isso não vai ficar assim. Diga para ele que os cachorros vão lamber o sangue dele e de todo o sexo masculino da sua linhagem. Jezabel também não vai ficar assim não. Os cães também lamberão o seu sangue, porque fizeste o meu povo pecar. E aí é onde eu queria chegar. Porque fizeste o meu povo pecar. O que significa isso? Escute, pessoal, é que naquela época, quem não se curvasse perante Baal, porque o rei Acabe, ele levava todas as pessoas, obrigava as pessoas a adorar Baal. Quem não adorasse a Baal seria descontentado do rei, ou seja, ia pagar mais impostos, ia perder emprego, ia comprar menos alimento, ia sofrer, ou então morto. Com isso, os judeus, o povo de Deus, com medo das pressões, começaram a ceder. Eu não quero morrer não. Eu não quero perder meu emprego não. Eu não quero. Então começaram a se curvar diante de Baal por causa das pressões de Acabe. Só que Nabote não fez isso não. Ele disse: eu morro, mas eu não me entrego. Poxa vida, isso é muito forte. Você pode me matar, mas eu não vou me curvar perante os seus caprichos. Alguém poderia dizer assim: mas isso é muita ignorância, isso é muito orgulho. É porque você talvez não sabe do que acontecia naquela época. Como disse ainda há pouco, quem tem certeza da sua salvação, quem serve a Deus, quem está convicto de que se morrer, a sua alma será levada para quem? Para Deus. Não tem medo, simplesmente não tem medo de morrer. Eu sei para onde eu vou. Glória a Deus, pessoal. Nós estamos aprendendo hoje aqui. Desculpa, pessoal, tem tanta gente por nada trocando Deus, trocando a salvação por um emprego. Hoje, eu não estou julgando, eu só estou falando algumas coisas para as pessoas se atentarem, não vendo a sua alma. Sabe onde Satanás também tem atuado hoje muito? Dentro das igrejas, na religião, aonde homens, eles criam doutrinas, ensinamentos, ou até põem sobre os ombros das pessoas fardos que eles não carregam, e dizendo para aquelas pessoas: se elas não fizerem isso, elas vão perder, que Satanás vai entrar, que não sei o que, que bababá, para que as pessoas tenham medo e se submetam aos caprichos do ensino. E eu confesso para você, eu também já fui escravo disso. Eu também já fui escravo da religião. Eu nasci na fé, fui criado na fé, mas em um período da minha vida me deixei levar
pela escravidão a cegueira espiritual. Você está me entendendo, gente? A cegueira espiritual. Por um tempo eu fiquei, meu Deus, como é que eu permiti fazer isso comigo? Como é que eu deixei fazer isso comigo? Eu era ainda jovem, 21 anos, e a religião me forçou algo que eu não queria fazer, né? Hoje eu gostaria muito de ter um filho, né? Mas a religião me fez, entendeu, né? Olha, se você não fizer a vasectomia, pois é. Eu me deixei levar, eu era bobo, menino rei, abestalhado. Abestalhado. Olha aí. Mas graças a Deus, Deus fez o que, gente? Tirou a venda dos olhos. Aí eu disse, a verdade estava sempre comigo, bem pertinho de mim, e eu me deixei levar pela religião. Porque se não fizesse aquilo que o homem estava dizendo, eu não estaria sendo servo. Olha para isso. Se eu não cumprisse aquilo, eu não estaria sendo servo. E aí a gente percebe que o verdadeiro servo é aquele que obedece a Deus e não a homens. Obedece a quem, gente? Por exemplo, hoje você carinhosamente está aqui assistindo o nosso culto. Glória a Deus por isso. Quem sabe você viu alguma coisa de bom no nosso ministério. Obrigado. Mas você não é obrigado a falar aquilo que a fazer aquilo que eu estou falando. Se você tem o Espírito Santo, você vai conseguir, me ajude, você vai conseguir entender se o que eu estou falando vem de Deus ou se o que eu estou falando está vindo de mim mesmo. O Espírito Santo, você tem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo vai testificar dentro de você se o que eu estou falando vem de Deus ou vem de mim mesmo. Aí está contigo. Aí está contigo. É claro que não subo nesse altar para fazer a minha vontade, mas se porventura eu falar alguma coisa recomendando você fazer aquilo que eu estou recomendando, e você percebeu que isso não está na Bíblia, não faça. Não faça. Obedeça a quem? A Deus, porque foi Ele que te salvou. Não sou eu que vai te salvar. Não é a igreja que vai te salvar. Quem é que vai te salvar? Com isso, pessoal, hoje há muitas pessoas que simplesmente se deixam levar assim, porque se não obedecer, o que os meus amigos vão dizer para mim se eu não obedecer? O que os meus colegas vão dizer se eu não me curvar, se eu não obedecer a tal ordem? Daí, se o pensamento é esse, a gente chega à conclusão que a pessoa ainda não cresceu, espiritualmente falando. Ela está se deixando levar pela religião. Então, podemos até dizer assim, desculpe usar esse termo, parece até que Acabe não morreu. Parece até que o rei Acabe não morreu. Parece que Jezabel ainda nem morreu. Parece que eles estão ainda por aí. Você está me entendendo? Oprimindo o povo. Oprimindo, dizendo, se curva assim. Se você não se curvar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí a pessoa com medo vai e se curva. Mas Nabote não. Nabote disse assim, você pode me matar, mas eu não vou fazer o que você está falando, porque isso aqui quem me deu foi Deus. E se foi Deus que me deu, eu vou zelar até os últimos dias da minha vida. E eu entrego essa palavra para você nessa manhã. Com o mesmo empenho nós devemos fazer em relação à nossa fé. Não deixe ninguém se intrometer na sua fé. Não deixe ninguém interferir na sua comunhão com Deus. Não permita ninguém, pessoal, interferir naquilo que Deus já fez por você. Esqueceu já o que Deus fez por você? Você já esqueceu de onde Deus se tirou? Você já esqueceu daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Então, se você toma nota disso, por que se deixar levar os caprichos dos homens ou da religião? Isso serve
para todos, pessoal, católicos, espíritas, evangélicos, serve para todo mundo. Então Deus chama o profeta Elias e diz: eu tenho uma missão para você, Elias, porque um sangue inocente foi derramado e não vai ficar assim. Deus disse: não vai ficar assim. O que a gente aprende com isso? Ai daqueles que tocarem nos ungidos ou nos escolhidos de quem? Não vai ficar assim não. Então você é um escolhido de Deus, menina dos olhos de Deus. Você deixa alguém enfiar o dedo no seu olho? Não. E nem Deus vai deixar que ninguém vá tocar em um dos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Então quando a gente vê essas histórias, Nabote, Daniel, olha Daniel já era uma autoridade. O rei fez um decreto a pedido dos algozes, dos inimigos de Daniel, para o prejudicar. E o rei inocentemente fez aquele decreto. E ele tinha endereço, era derrubar Daniel. Porque Daniel era um homem muito quisto aos olhos do rei. O rei não adorava Deus, mas tinha uma simpatia para com Daniel. Ele gostava de Daniel, porque Daniel era honesto, porque Daniel era um homem de Deus, porque Daniel era um homem sincero, e o rei gostava dele. E o rei pensava em colocar Daniel como um dos presidentes, um dos prefeitos lá, um das autoridades maiores, abaixo do rei. Os outros souberam do intento, do plano do rei, disseram: não, vamos derrubar ele. E procuraram, caçaram alguma falha em Daniel, procuraram alguma coisa e não acharam. Vasculharam a vida dele de tudo que é jeito e não encontraram um erro. Então disseram: vamos criar então um interdito através do rei no seu Deus. Ele ora 3 vezes por dia. Vamos pedir para o rei baixar um decreto, aquele que a partir de hoje, no espaço de 30 dias, não se curvar diante a nenhum Deus senão ao rei. É 30 dias só. O rei foi lá: rapaz, que legal isso. Assinou, mas era para derrubar Daniel. No outro dia estava lá Daniel com a janela aberta, fazendo oração a quem? Teve medo? E será que ele não sabia do interdito? Sabia. Mas ele continuou fazendo o que fazia antes, sem medo, porque sabia: se morresse, sua alma ia direto para onde? Ele tinha certeza disso. Não mudou nada. Então ele é pego, é levado até o rei, e dizem ao rei: esse homem que o senhor quer promover desobedeceu o decreto do rei. E diz o decreto que aquele que desobedece tem que ser morto, lançado na cova dos leões. E quando o rei viu: Daniel, é você, Daniel. Me desculpa, Daniel, mas eu tenho que fazer isso porque eu estou sendo pressionado. E Daniel falou assim: rei, faz o que tu tem de fazer. Eu estou com Deus. Faz o que o rei tem que fazer. É forte, não é, igreja? É forte. Faz o que o rei tem que fazer. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. É muito forte isso. Estou falando isso aqui, pessoal, porque a gente já viveu algumas coisas, sabe? Lançaram o Daniel lá. E no outro dia cedo, o rei corre lá para ver se havia pelo menos algum osso de Daniel. E qual foi a sua surpresa? Lá estava Daniel vivo, passeando entre os leões. Vive, Daniel! Sim, rei. O meu Deus, a quem eu sirvo, ele viu que eu não pequei contra ele e nem contra ti, ó rei. Ele mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Estou aqui. E o rei manda tirar imediatamente, não é? Daniel, e manda lançá-los na cova aqueles que haviam tramado contra eles. Os leões estavam tão famintos que não esperaram nem os homens cair direito, já agarraram eles. Foi Deus quem livrou. Nessa ocasião, Deus livrou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foi a mesma coisa, da mesma forma.
que nós aprendemos com isso, pessoal? Esses dias nós falamos sobre Estevão, que também foi provocado, acusado, apedrejado, e enquanto tomava pedradas, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Ele está dizendo assim, ó: eu estou vendo o céu aberto, estou vendo a glória de Deus vindo sobre mim. Tomou pedradas e morreu. E as pessoas ouviram o que ele falou, inclusive Saulo estava lá observando tudo e viu quando aquele homem estava morrendo, apedrejado, e dizendo ele não implorou pela vida, ele não disse: ei, por favor, não façam isso. Não, ele viu os céus abertos e a glória de Deus vindo buscá-lo. Saulo ficou sentido com isso. Depois é que ele veio entender, quando ele se converteu. Eu encerro essa mensagem hoje, pessoal, encorajando a você, em nome de Jesus, não troque a sua salvação por um emprego, por um aumento de salário. Não troque a riqueza de Deus. Por exemplo, Deus te deu uma família, e o que o homem vai ver buscar mulher lá fora, se Deus já te deu uma esposa, se Deus já te deu filhos, se Deus já te deu uma riqueza? Por que você vai aceitar as ofertas de Satanás? Se Deus te deu uma esposa, um marido, uma família, filhos, saúde, se Deus te deu, enfim, a você que me assiste, você, caso você é um homem de Deus, é um pastor, Deus te deu uma unção, Deus te deu um ministério, e você trocar aquilo que Deus te deu por um prato de lentilhas, por um prato de bife acebolado, pode ser gostoso, mas que depois esse sabor vai corroer o teu fígado, o teu estômago e até a tua alma. Você está me entendendo, né? Não faz isso. A palavra de Deus diz assim: ao vencedor, ou seja, aquele que for fiel até o fim, faloei coluna no santuário do meu Deus, darei uma pedrinha branca com um novo nome sobre ele. É o nome que quem vai dar é Deus. Esse nome quem me deu foi a minha mãe, mas o meu novo nome lá, quem vai dar é quem? Eu não serei chamado mais de Márcio lá, eu receberei um novo nome dado por Deus. Ele está dizendo: ao vencedor, aquele que for fiel até o fim, faloei coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá. Mas tem que perseverar até o fim. Persevera, meu irmão. Vença o mundo, vença as pressões do pecado, vença as tentações do teu dia a dia. Honre a Deus, tenha prazer de servir a Deus, mesmo que a morte venha. Eu digo no sentido de ameaça: se você não fizer, você vai morrer, pois que vem a morte, eu vou para os braços do meu Deus. Amém, igreja? É claro, ninguém pede, cristão não morre. Cristão não morre, a nossa carne vai ficar por aí mesmo, seja de que forma for, vai ficar. Mas a nossa alma, que é o fôlego de Deus, vai voltar para onde? Para o reino, ou para Deus, ou se a criatura, sabe como é que é, né? Não honrou a Deus, porque só existe dois caminhos: o céu e o quê? Cabe à pessoa escolher para onde ela vai, não é? Antes de morrer você escolhe. Depois que morre, Deus vai decidir. Entendeu como é que é? Antes de morrer, você que escolhe. Quando você morre, Deus é que decide. Aí aquela frase, né? E chegou a hora da onça beber água, né? Deus vai decidir: ei, deixa eu ver as tuas obras, deixa eu puxar aqui no livro o teu nome. Aí depois, aí é que Deus vai decidir para onde é que você vai. Mas se você for fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida. Diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica Jesus bem forte.